Boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de reflexão. Inicialmente, vamos levar nosso pensamento a Deus. Foi Jesus que disse: quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, Ele estaria presente. Então, com a certeza de sua presença, rogamos a proteção dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais de nossa Casa Espírita Luz e Paz, para que possamos refletir, conversar e refletir mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Então, bem, amigos, hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, amanhã dia de Finados, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o dia de Finados e a doutrina espírita, né? Essa relação vocês podem pesquisar aí também no site da FEP, tem algum material sobre isso, eu pesquisei lá. E essa conversa hoje é para a gente entender um pouco mais essa relação entre o dia de Finados e a doutrina espírita, até para que a gente não haja aí com um pouco de preconceito, né? Eu já vi muitos espíritas aí criticando quem vai nos cemitérios. Não, a ideia não é essa. Vamos ver aqui, né, que o próprio Allan Kardec trata da questão do dia de Finados no Livro dos Espíritos em várias questões. Então nós vamos compreender aí essa relação. O dia de Finados, né, segundo a tradição da Igreja Católica, ele comemora-se no dia 1º de novembro, e que seria o dia de Todos os Santos, e seria um dia dedicado à oração e à homenagem de todos aqueles que desencarnaram em estado de graça, né, numa linguagem aí, e essas informações que eu vou trazer aqui sobre o dia de Finados e o dia de Todos os Santos pela ótica da Igreja Católica, eu retirei do site da Conferência dos Bispos do Brasil, tá? Então, eles consideram, né, vamos conceituar o dia de Todos os Santos como um dia então dedicado à oração e homenagem de todos aqueles que desencarnaram em estado de graça, ou seja, aqueles que já atingiram um estado de iluminação, nós vamos ver depois aqui, que já atingiram um estado de iluminação, e na doutrina da Igreja Católica não precisaria, por exemplo, passar para o purgatório, né? Já se encontraria nas moradas mais elevadas do céu ou do plano espiritual. Como no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, então se fazia, ou se faz até hoje, uma oração àqueles que desencarnaram já no estado de graça, passou-se então no dia seguinte, no dia 2 de novembro, a fazer oração por aqueles que desencarnaram, mas que ainda não atingiram o estado de graça, né? Aqueles que estão padecendo, que estariam padecendo no purgatório, e necessitaria aí de nossa ajuda, de nossas orações, para que encontrassem esse estado de graça e pudessem então adentrar aos planos mais elevados da morada celeste. Nisso surge então o dia de Finados, que depois lá, salvo engano, nos primeiros séculos do cristianismo, um dos papas vão colocar oficialmente, né, esse dia 2 de novembro como o dia de Finados, ou dia de oração dos mortos. Eu vou trazer aqui uma pequena explicação que eu acho que fica bem clara do cardeal Orane João Tempesta, que ele é arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, no artigo que está publicado, eu retirei ele do site da Conferência dos Bispos do Brasil. Ele descreve da seguinte forma: o dia de Finados tem por objetivo principal relembrar a memória dos falecidos, dos entes queridos que já se foram, e consequentemente rezar por eles, por aqueles que padecem no purgatório. No dia 1º, rezamos pedindo a intercessão da Igreja triunfante na solenidade de Todos os Santos. No dia 2 de novembro, rezamos por aqueles que estão no caminho de alcançar a glória eterna, mas passam pelo estado de purificação. né? Então veja que a própria descrição que ele dá é justamente essa. No dia 1º a gente reza, no dia de Todos os Santos, por aqueles considerados santos pela Igreja Católica, ou seja, aqueles que já teriam alcançado o estado de graça, ou aqueles
iluminados, né? Vejamos aí, por exemplo, São Francisco de Assis, ou todos os outros santos da Igreja Católica, que realmente não podemos negar, sob a ótica da justiça espírita, que em sua peregrinação aqui na esfera carnal, ou no mundo dos encarnados, né, que eles se encontravam aí num passo à nossa frente na escala evolutiva, e acredito que aí na esfera espiritual há vários degraus acima do nosso patamar de evolução moral. Prosseguindo, então, num outro artigo também publicado no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Rodolfo Luiz Weber, que é arcebispo de Passo Fundo, ele diz que o dia de finados não deve ser encarado como um dia de tristeza, posto que aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, destacando que o modo cristão de vivenciar o dia de finados é olhar para o Cristo ressuscitado e renovar a fé na vida eterna, né? E veja que ponto de conexão fantástica com a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita nos traz a todo momento, né? Quem viu o filme do Divaldo, né? No finalzinho do filme ele coloca, né, que foi a grande missão dele, que a Joana de Ângeles pedia a ele a todo momento para dizer, quer dizer a todos que a alma vive, dizer a todos que a morte é só uma passagem, né? Que todos vivemos. E é a grande mensagem que o Cristo ressuscitado nos trouxe, né? Que a vida é eterna, que a morte é só uma passagem do plano material para o plano espiritual. Então nós não devemos viver, a gente que tem essa certeza que a doutrina espírita descortina esses ensinamentos, a gente não deve viver então um dia de finados como um dia de tristeza, né? Um dia de desanimação, né? Porque a gente tem que ter essa mente, esse conhecimento de que todos vivemos e que todos vamos nos reencontrar, né? Aqueles que já faleceram, eles só voltaram à pátria espiritual antes de nós, né? Todos nós nos encontrávamos na pátria espiritual, alguns vieram para a carne antes, né? Outros chegaram depois, e da mesma forma alguns vão voltar antes, outros depois. É como numa viagem, né? Como se partíssemos em uma viagem, algumas pessoas fossem antes, né? Outras pessoas fossem depois, e ao fim da viagem algumas pessoas vão retornar antes, outras vão retornar alguns dias depois. Essa é a grande viagem, né? Então a gente vê aí que há sim, né, um ponto, somos escolas religiosas cristãs e a gente deve interpretar então esses dias, essas comemorações sobre a ótica cristã, sobre a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo em relação ao dia dos finados é justamente essa, a mensagem da ressurreição, a mensagem da reencarnação, a mensagem que a gente vive após a morte, que somos espíritos imortais e que a morte é só uma passagem. O dia de finados, pensando assim então, é uma ocasião especial de por eles orar e relembrá-los com carinho, sem a tristeza da separação, posto que a certeza é que todos nós vamos nos encontrar um dia em júbilo, né? Quem gosta e lê aí a série do Allan Kardec, a série do André Luiz, vai perceber que a gente se encontra. E as grandes superações, os grandes momentos de elevação, né? A gente tem sempre os bons espíritos, a grande família espiritual que nos acolhe, mas aqueles entes que tocam mais ao nosso coração são aqueles que nos chamam nos momentos decisivos, são aqueles que, quando a gente mais precisa, estende a mão a nos levantar, né? Então, todos nós temos a certeza de que vamos nos encontrar com aqueles que já partiram. E o próprio Allan Kardec, então, como eu já havia dito, lá no Livro dos Espíritos, ele formula
questões relacionadas ao dia de finados, ou dia de comemoração dos mortos. Então trata a questão 321, ele pergunta: o dia de comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? A resposta dos espíritos: os espíritos acodem nesse dia o chamado do que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Vejamos essa resposta, então, que no dia de finados, ou seja, em qualquer outro dia, os espíritos eles acodem nossos pensamentos, né? Então, podemos então lembrá-los com carinho, orar por eles qualquer dia do ano, não necessariamente no dia de finados, né? E aí prossegue então Kardec: mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta dos espíritos: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então é maior em todos os lugares os das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Mais uma vez, é a lembrança, né? É o pensamento, é a oração por aqueles que já partiram, aqueles que nos são caros, que nos são queridos, que vai chamá-los e que a gente vai nos ligar a eles em pensamento, em oração. E isso pode ocorrer no cemitério, isso pode ocorrer em casa, isso pode ocorrer no templo, né? Às vezes as pessoas vão entender, se conectar em casa pelo pensamento, num templo, ou indo ao cemitério. O item B da questão número 321, Kardec pergunta sobre que forma aí comparecem, como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob a forma que tinham quando encarnados. Então observamos da resposta a essa questão 321 que os espíritos acodem aos nossos pensamentos dos encarnados em todos os dias e não apenas no dia de finados. Contudo, no dia de finados, né, é um dia que as pessoas têm o costume de exteriorizar, de lembrar com mais veemência daqueles que partiram, e por isso é natural que nesse dia os espíritos dos que já desencarnaram se dirijam com maior frequência às necrópolis, aos cemitérios, em virtude de um chamado maior, né? É o pensamento dos entes queridos que lhes atraem para lá, e não a data especial ou a grande movimentação dos cemitérios. Como os espíritos responderam a Allan Kardec, eles vão ali pelo chamado dos seus amigos, dos seus entes queridos, não porque é dia de finados e eles vão estar lá, né? Vão se dirigirem para lá simplesmente por ser dia de finados, né? Então é claro, aqueles que infelizmente ninguém lhes procurarem ali ou lhes chamarem, eles não vão se dirigir até ali. Da mesma forma, se alguém lembrar com carinho, elevar a prece, né, relembrando e orando por esses desencarnados em casa, esses espíritos serão chamados ali, você se ligará a eles pelo pensamento, pela prece, pelo coração, com eles, independente de se dirigir ou não até o cemitério. Então o que podemos concluir é que, independente do local que estivermos, nos conectamos aos entes queridos que nos antecederam à morte pelo pensamento, e isso pode ocorrer em qualquer dia do ano e em qualquer local, né? Prossegue então o Kardec, questão 323, né? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo, resposta dos espíritos, aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, o que temos dito, né? Não importa o lugar, mas que seja feita com o coração. É a prece, né? É a prece que santifica o ato de rememoração. É a prece que nos liga
ao espírito daqueles a quem amamos e que partiram para a pátria espiritual antes de nós. Assim, nós devemos ter em mente que devemos sempre lembrar de nossos entes queridos com carinho e bons pensamentos, orando para que Deus os ampare em tudo que lhes for necessário, caso em que nossas vibrações vão funcionar como verdadeiros bálsamos, trazendo paz e boa inspiração, né? A gente vai estudando a doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos, quando fazem a grande transição, quando há desencarnação, nem todos, cada espírito vai passar por um período de transição de acordo com o modo pelo qual viveu aqui na Terra, né? Mas o que a gente tem sempre em mente, né, e tem a certeza, é que os bons espíritos estão ali sempre apostos para lhes auxiliar nessa jornada. É claro, isso depende da receptividade do espírito desencarnante, né, ao auxílio desses espíritos que sempre estão apostos a nos auxiliar. E quando a gente lembra daqueles que desencarnaram com carinho, quando a gente faz uma prece sincera, que parte do coração, do íntimo da nossa alma, para aqueles que já desencarnaram, eles, independente do estado em que se encontram, recebem isso como um grande bálsamo, um grande pensamento revigorante. E isso sim auxilia que os bons espíritos, né, ajuda com que os bons espíritos possam auxiliá-los nessa transição ou no estado em que se encontram. Por isso é importante sempre lembrarmos daqueles que partiram antes de nós com muito carinho, rezando com nossa fé mais sincera, para que possam sempre ser amparados e auxiliados aí pelos bons espíritos. Sendo assim, não devemos destinar sentimentos de sofrimento ou de lamentações, né? A gente, seja no dia de finados, seja em qualquer outro momento, a gente lembrar daqueles entes queridos que partiram com sentimento de muita dor, com sentimento de revolta, com muita tristeza, né? E isso não vai ser salutar, nem para nós, nem para aquele ente querido que se foi, né? Muitas vezes a gente acaba causando dor ou prejudicando a própria recuperação, a própria transição desse ente querido. Quando a gente estuda na doutrina espírita e sabemos que a morte é só uma passagem, né? A gente tem a certeza que nós vamos reencontrá-los e que a gente pode aqui, né, mesmo continuando aqui no plano material, a gente lembrando com muito carinho e orando com bastante fé, né, pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais, pedindo a bênção de Jesus, a gente pode ajudar e muito nossos queridos irmãos que já se foram, né? Dessa forma, como a gente sabe também que essa ligação, esse pensamento, isso pode se dar a qualquer dia do ano, em qualquer local, o que ocorre é que muitas vezes a gente esquece, né? A gente tem tanta atribuição nos nossos dias, a gente vive num período de muita correria, de muitas tarefas, e a gente acaba às vezes se esquecendo de orar, de fazer uma prece por aqueles que já se foram. E sendo assim, a gente não deve ver então com desdém ou com preconceito o dia de finados. O dia de finados, então, vem a ser como um grande lembrete, né? Muitas vezes nesse período, nessa atribuição, nessa grande correria da vida moderna, o dia de finados funciona para nós como um lembrete para que a gente possa lembrar com carinho e orar por aqueles que nos antecederam, né? Seja se dirigindo ao cemitério ou orando no íntimo do seu lar ou de um lugar sagrado, o que importa são os bons sentimentos que vibram alto pela prece e nos ligam ao coração amado. Onde quer que estejamos, eles estarão conosco pelo pensamento e poderemos auxiliá-los nessa grande jornada espiritual e que temos certeza que um dia nos juntaremos a eles. Cada um à sua maneira, né? Desejo então que nesse dia de Todos os Santos, amanhã no dia de finados, que possamos, cada um à sua maneira, cada um exteriorizando da forma
que melhor lhe aprovier aí, de acordo com sua fé, com a sua escola religiosa, seja se dirigindo ao cemitério, seja acendendo uma vela no seu altar doméstico, seja se dirigindo a um templo para acender uma vela ou qualquer outro rito. O importante é que, respeitando-nos uns aos outros, né, possamos então nos lembrarmos com felicidade saudosa aqueles que nos aguardam no plano espiritual, e com a certeza de que a morte é só uma passagem para outro plano, e que possamos sim auxiliá-los e mandar boas vibrações para os nossos entes que já partiram. Que Deus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, resplandecendo luz e harmonia nesse dia especial, em que grande quantidade de bons pensamentos tornam ainda mais próximos os mundos material e espiritual, né? Creio que é isso que ocorre no dia de finados, quando há tanta gente lembrando com carinho dos entes que se foram, exteriorizando isso, né? Ainda que através de atos materiais, que são muito importantes, como acender uma vela, colocar flores ali em seus túmulos, e o mais importante, né, que além desses atos de exteriorização, que já demonstram o pensamento, a saudade, o respeito por aqueles que se foram, que a gente se ligue a eles pela prece sincera, pelo emanada ali do coração, que isso vai lhes auxiliar muito e vai nos manter próximos, né? Então é um dia em que realmente parece que há uma ligação maior, que há uma proximidade maior por essa comunhão de pensamentos e de bons sentimentos dedicados àqueles que já se foram. Um grande abraço a todos, né? Essa foi a minha reflexão de hoje. Vamos passar aqui para o nosso momento em que a gente pede aos nossos benfeitores para que fluidifiquem a água aqui presente, a água presente em suas casas. Vamos irradiar nossos bons pensamentos a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual, nossos entes queridos, a todos aqueles que se encontram em recuperação, que se encontram necessitando de auxílio para compreenderem sua situação, aqueles que necessitam de auxílio para atender ao chamado de Deus, para trazer Deus para o seu coração, que, lembrando dos nossos entes que partiram com muito carinho, temos a certeza que os bons espíritos da Legião de Trabalhadores de Jesus poderão lhes auxiliar a passar por este momento, a encontrar o seu caminho rumo à jornada evolutiva, que também nos trará bálsamos, né, com a certeza de que a morte é só uma passagem e que todos nos encontraremos em breve no plano material. Que Deus possa amparar todos aqueles que nesse momento aqui no plano físico se encontram enfermos, se encontram padecendo de doenças físicas e da alma, que todos possamos ser amparados pelos bons espíritos. Meus amigos, como sempre, vamos fazer a leitura da mensagem do dia para encerrarmos nossa reflexão semanal. Vou ler mais uma vez a mensagem do dia, ditada pelo Espírito Sheila e psicografado por Cleiton Levi. Abençoa e segue. Tempestades te cercam, abençoa e segue. Pedras te ferem, abençoa e segue. Incompreensões te envolvem, abençoa e segue. O bem que fazes é luz afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. O amor que espalhas é paz revigorando-te por dentro. Tudo passa e se transforma para melhor. Em tudo, abençoa e segue na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossa vida. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e que possamos ter um excelente dia de finados e uma ótima semana. Até a próxima segunda.